Nunca assine um papel que você não leu, principalmente se ele aparecer exatamente no dia em que você acha que não tem mais saída. Porque às vezes o preço não é o que está escrito, é o que está por trás das palavras. E Carlos descobriu isso da pior maneira possível. Carlos tinha 42 anos, trabalhava o mês inteiro, voltava para casa cansado, e no fim das contas o saldo da conta mal cobria o básico. 2 filhos, uma esposa, um apartamento apertado num bairro sem charme. Salário de R$ 2.200. Nada de luxos, nada de sonhos grandes. Ele só queria respirar, só queria chegar no fim do mês sem ter que escolher entre pagar a luz ou comprar remédio. Pacto, coisa de filme, coisa de gente rica ou de gente que acredita em histórias para assustar criança. Carlos era um homem pé no chão. Até a noite em que tudo mudou por uma conversa que não devia ter acontecido. Foi num boteco de esquina, daqueles com mesa de plástico e ventilador que só faz barulho. O homem sentou do lado dele sem pedir licença. Não era conhecido, não era vizinho. Era só um cara com voz calma e olhos que não piscavam rápido o suficiente. Falou de oportunidade, não de milagre, não de fortuna instantânea. Falou de um ajuste. Disse que existia um caminho mais leve para quem estava cansado de carregar o mundo nos ombros. Carlos riu, ou tentou rir. O homem colocou um envelope sobre a mesa. Não pediu nada em troca na hora. Só disse, leia quando estiver sozinho, e foi embora. Carlos olhou para o envelope, olhou para o copo sujo de cerveja, pensou nos bozos vencidos, pensou na esposa cansada, pegou o envelope, levou para casa, guardou na gaveta, esqueceu, até o dia em que lembrou. Ele não leu com atenção, abriu o papel na cozinha, com a luz fraca da geladeira acendendo. Tinha regras, poucas, frases curtas, coisas como, não questione o silêncio, não espere aviso. O que for tirado, não será devolvido. Assine aqui. Carlos olhou para o espaço em branco, olhou para a mesa cheia de contas não pagas, pegou uma caneta, riscou o nome, nem leu o resto, nem pensou no que estava fazendo. Só queria que a dor de cabeça passasse, só queria um alívio. Guardou o papel de novo, achou que era só um papel. Achou que nada ia acontecer. E por uns dias, realmente nada aconteceu. O dinheiro não caiu. O carro não quebrou. A vida seguiu normal. Normal demais. E é aí que mora o primeiro erro. Quando nada acontece, a gente acha que está tudo bem. Mas o silêncio não é paz. É preparação. A primeira mudança foi sutil. A esposa Ana parou de reclamar das contas. Parou de cobrar presença. Começou a dormir do lado oposto da cama. Não por briga, não por traição. Só por distância. Como se o corpo dela ainda estivesse ali. Mas a mente já tivesse ido embora. Carlos perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu com um sim seco. Olhou para ele como quem olha para um móvel. Algo na casa tinha saído do lugar, mas ele não conseguia ver o quê. Os filhos, um de 8 e outro de 11, pararam de chamar o pai para ver o desenho. Pararam de pedir para ir ao parque. Ficavam no quarto. Falavam baixo. Quando Carlos passava pela porta, o som cortava no meio, como se a presença dele fosse um interruptor que desligava a vida dos outros. Ele tentou rir, tentou normalizar. Disse para si mesmo que era só uma fase, que as crianças crescem, que o casamento esfria, que é normal. Mas o normal não faz o ar ficar pesado. O normal não faz o espelho do banheiro parecer que reflete uma versão mais velha e mais vazia de você mesmo. Foi nessa época que o papel voltou, amassado, dobrado de um jeito diferente, dentro do livro que ele nunca lia. Carlos abriu. As mesmas regras, mas agora abaixo da assinatura dele tinha uma linha nova. Algo como, a coleta começa quando o silêncio for aceito. Ele sentou no chão, leu de novo, leu mais devagar. Tentou encontrar uma saída, tentou lembrar o nome do homem, tentou lembrar o rosto. Nada, só uma voz calma. Só um envelope, só uma caneta, e a sensação terrível de que ele não tinha assinado um contrato de ajuda. Tinha assinado um contrato de ausência. As noites mudaram primeiro, sem aviso, sem sonho ruim. Ele só acordava, sempre, 2 da manhã, relógio piscando, casa parada. Ele ficava deitado, ouvia o coração, ouvia a respiração da esposa, ouvia o nada, até que o nada parou de ser nada. Veio um som, baixo, arrastado, no corredor, como se alguém estivesse andando devagar, com os pés arranhando o piso frio. Carlos prendia a respiração. O som parava. Ele fechava os olhos. O som voltava, mais perto. Não era rato, não era madeira estalando. Era peso, era intenção, era algo que sabia que ele estava acordado. Ele pensou em gritar, pensou em acender a luz, pensou em ir lá fora. Mas o medo não vem quando você vê o monstro. O medo vem quando você sabe que ele está lá, e você não tem coragem de olhar. Então ele ficava parado, até o sol nascer, até o som parar, até ele convencer a si mesmo que era só imaginação. Até a noite seguinte,
A casa começou a ficar errada. Não suja, não quebrada, estranha. O relógio da parede atrasava 2 minutos todo dia. O espelho do corredor mostrava sombras que não estavam no mesmo ângulo. A porta do quarto dos filhos ficava entreaberta, mesmo depois dele fechar. O ar ficava frio num canto e quente no outro. Carlos começou a evitar certos cômodos. Começou a deixar a luz da cozinha acesa a noite inteira. Começou a dormir com a porta trancada. Não funcionava. O som sempre voltava. 2 da manhã. Sempre. E ele sabia que não era coincidência. Era marcação, era contagem, era a casa respirando com ele, mas no ritmo errado. A esposa sumiu primeiro, não fisicamente. Ela ainda fazia café, ainda lavava roupa, ainda ia trabalhar, mas não olhava mais para ele, não respondia quando ele chamava, não reagia quando ele tocava no ombro dela. Era como se ele tivesse se tornado invisível para quem mais devia vê-lo. Ele tentou conversar, disse que estava assustado, disse que precisava de ajuda. Ela só assentiu, virou as costas, seguiu o caminho. Naquela noite o arrastar no corredor durou mais tempo, mais lento, mais pesado. Carlos entendeu que não estava perdendo a esposa, estava sendo apagado da vida dela. O pacto não tirava as pessoas, tirava o vínculo. E quando o vínculo some, a pessoa continua ali, só não te vê mais. Os filhos foram depois, um de cada vez. Primeiro o mais velho, parou de responder. Depois o mais novo, parou de chorar. Ficaram quietos, ficaram distantes, ficaram como estranhos que dividem o mesmo teto. Carlos tentou abraçar, tentou pedir desculpa, tentou explicar que ele não sabia o que estava acontecendo. Nada, só silêncio, só olhares vazios, só a sensação de que ele estava falando com paredes. E à noite o som voltava, sempre às 2, sempre no corredor, sempre arrastando. Ele começou a anotar os dias, começou a contar quantas noites se passavam sem mudar. 30, 40, 50. E a cada noite, a figura ficava um pouco mais definida. Não era um fantasma, não era um monstro de filme. Era algo pior. Era uma presença que não precisava de forma para ser real. Era o peso do que ele tinha feito. Era a sombra da escolha. Certa noite, ele não aguentou mais. Levantou. Não pensou. Abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro. A luz da rua entrava fraca pela janela do fim. E no meio do caminho, parada, estava a coisa. Negra, sem contorno definido. Sem rosto, sem olhos. Só uma mancha que absorvia a luz. Não se movia. Não fazia som. Só estava. Carlos sentiu o ar sair do peito. Sentiu as pernas tremer. Quis fechar a porta. Quis voltar para a cama. Quis fingir que não viu. Mas sabia que não adiantava. Não tinha vindo buscar dinheiro. Não tinha vindo cobrar sorte. Não tinha vindo exigir sucesso. Tinha vindo cobrar o que foi prometido. E o que foi prometido não era uma coisa material. Era uma troca. E a troca já estava acontecendo. Primeiro o amor da esposa. Depois o reconhecimento dos filhos. Depois a voz dele, que começou a falhar nas frases. Depois o controle do corpo, que às vezes respondia atrasado. Ele estava sendo desmontado, peça por peça, e a figura no corredor era só o aviso, era o lembrete, era a prova de que o contrato era real. E que ele não tinha saída. Ele tentou procurar o homem de novo. Voltou ao boteco. Perguntou aos vizinhos. Ninguém conhecia. Ninguém lembrava. Era como se o cara nunca tivesse existido. Só o papel restava. Carlos tentou queimar. O fogo não pegava. Tentou rasgar. A caneta não passava. Tentou jogar fora. Voltava para a gaveta. Ele percebeu que não estava preso por magia. Estava preso por consentimento. Ele tinha dito sim. E o sim dele era a chave. E a chave não volta depois que a porta fecha. O silêncio da casa ficou insuportável. Não era quietude. Era vazio. Era como se as paredes tivessem sido esvaziadas de vida. Carlos começou a falar sozinho. Não por loucura, por sobrevivência. Precisava ouvir algo humano. Precisa ouvir o próprio nome. Mas até a voz dele começou a soar estranha. Mais fina, mais distante. Como se viesse de outro quarto. Ele olhava para a mesa de jantar e via 3 cadeiras. Só uma usada. Olhava para a foto da família na parede e via rostos que não reconheciam mais o dele. Não por maldade, por apagamento. Ele estava se tornando um estranho na própria vida. E o pior era saber que era culpa dele. Não de um demônio. Não de uma maldição antiga. Dele. De um momento de fraqueza. De um papel não lido, de uma assinatura apressada. E a culpa é o veneno mais lento que existe. Ele não mata rápido, ele corrói, dia após dia, noite após noite, até sobrar só a casca. As madrugadas ficaram mais longas. O relógio parecia travar perto das 2. O arrastar ficava mais próximo a cada semana. Carlos parou de tentar dormir. Ficava sentado na cama. Esperava, ouvia, sentia, até que uma noite o som não veio do corredor. Veio do quarto. Ele virou a cabeça devagar.
A figura estava ali, não no fim do caminho, não atrás da porta, dentro do espaço, perto da cama, mais nítida do que nunca. Não era mais uma sombra, era uma presença sólida, pesada, real, e pela primeira vez fez som. Não um grito, não um uivo, uma frase, baixa, clara, direta. Você assinou. Carlos tentou gritar. A garganta não respondeu. Tentou pular da cama. Os músculos não obedeceram. Tentou respirar fundo. O ar não desceu. Não era paralisia comum. Era confirmação. Era o fim do processo. O corpo dele não pertencia mais a ele. A voz não era mais dele. O quarto não era mais dele. Tudo tinha sido transferido. Tudo tinha sido entregue. E a figura não estava ali para assustar. Estava ali para fechar a conta. Porque o pacto nunca foi sobre melhorar a vida. Nunca foi sobre aliviar a dor. Nunca foi sobre dar uma chance, foi sobre trocar. Ele queria sair do sufoco. A vida pediu o sufoco dele. Ele queria paz. A vida tirou quem dava sentido à paz. Ele queria um caminho mais leve. A vida cobrou o peso inteiro dele. E agora restava só uma coisa. A última peça, a que ele achava que era imortal. A que ele nunca imaginou que pudesse ser negociada. Ele olhou para a figura. Não viu raiva, não viu fome, não viu prazer. Viu apenas o que sempre esteve ali. Neutralidade, justiça fria, cumprimento de termo. Ele tinha lido as regras. Não. Tinha entendido as consequências? Não. Tinha aceitado o risco? Não. Tinha assinado mesmo assim? Sim. E o sim dele foi a porta. E a porta não volta. A figura só estava ali para lembrar, para registrar, para finalizar. E quando Carlos sentiu o frio subir pelos pés, pelas pernas, pelo peito, ele entendeu de verdade, não com a mente, com o corpo, com a alma, que ele não estava morrendo, estava sendo trocado, que ele não estava perdendo a vida, estava entregando o lugar, que ele não estava pagando uma dívida, estava cumprindo um acordo. E o último preço não era dinheiro, não era tempo, não era saúde, era a parte que ele achava que nunca ia sair do controle, a que ele achava que era dele para sempre, a que ele nunca protegeu, a alma. O quarto escureceu, não por falta de luz, por falta de espaço para ela existir. O arrastar parou. O silêncio voltou, mas não era o silêncio de antes. Era o silêncio depois. O silêncio de algo que foi levado, de algo que não volta mais. Carlos ficou deitado, olhou para o teto, sentiu o corpo leve, não por paz, por ausência, porque quando você entrega tudo não sobra nada para pesar. E a figura ainda ali só esperou o tempo acabar. Não com violência, com paciência, porque o verdadeiro horror não é o que te ataca, é o que te espera, é o que te cobra, é o que te lembra que você escolheu. E que escolha tem preço, sempre. E que o preço mais caro é aquele que você paga sem perceber até ser tarde demais. Se você está ouvindo isso agora, preste atenção no que você aceita. Preste atenção no que você assina. Preste atenção no que você ignora por cansaço. Porque o mundo não te empurra para o buraco. Você entra nele achando que é atalho. E o atalho mais rápido é sempre o que cobra mais caro. Não por maldade, por matemática, por equilíbrio, por consequência. Carlos não era vilão, não era herói. Era só um homem cansado. E o cansaço é a porta mais fácil que existe. Porque quando você está cansado, você não lê. Quando você está cansado, você não questiona. Quando você está cansado, você só quer alívio. E o alívio rápido sempre cobra depois. Sempre, sempre. E cobra o que você mais valoriza. Não o que você acha que valoriza. O que realmente valoriza. E quando sobra só você no escuro, às 2 da manhã, ouvindo o que vem para cobrar, você entende que o pior monstro não está no corredor. Está na caneta que você usou sem pensar. Essa história não é sobre sobrenatural, é sobre atenção, é sobre pausa, é sobre não trocar o que é seu por um respiro falso. Porque o respiro falso sempre volta, e quando volta não volta sozinho. Traz a conta, traz o silêncio, traz o preço, e o preço não negocia, só cobra, e cobra tudo, até sobrar nada, até o nome na parede deixar de ser seu. Até a casa deixar de ser sua, até a vida deixar de ser sua, e você só perceber quando já não tiver mais como voltar, porque o papel não mente, só espera, e quem assina sem ler, já entregou a chave antes de entrar. Se inscreve no canal se quiser mais histórias assim.